Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Efeito. Ei, Márcia, boa tarde a todos. Olá, Ângela, vamos aguardar a nossa convidada de hoje entrar. Boa tarde. Nosso assunto hoje é super interessante, a gente vai falar sobre inclusão e pandemia. Ei, Josália. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Ei, Cíntia. Boa tarde. Vamos aguardar a nossa convidada chegar. Isis. Boa tarde, bem-vinda. Deixa eu colocar aqui o nosso título da live de hoje. Olá, pessoal. Tô colocando aqui o título da nossa live para deixar fixo. Aí, nossa convidada já chegou. Olá, Ei, Priscila, tudo tudo bem? bem? Tudo e você? Tudo jóia. Já Animadíssima para o fixei, nosso papo? animada, com certeza. É Já isso fixei o aí, muito título da nossa live para o pessoal saber o assunto de hoje. Super importante, né? Que a gente vai falar. com Pandemia e certeza. muito Muito animada. importante e muito desafiador, né, minha querida? Com certeza. Tempos desafiadores, né? Falar sobre Para todo pandemia, mundo, né? é, É isso, mas nós e vamos pensar, fazer hoje boas conversas. com certeza. E acho que pensar em inclusão, né, já é um desafio e nesse momento, então, é um grande desafio, né? Com certeza, muito mesmo. Eu acho que a gente precisa conversar muito, dialogar, a gente precisa também escutar as pessoas, né? Eu estou vendo muitas pessoas entrando aqui falando que trabalham com a EE, quer dizer, são pessoas que realmente já estão nessa lida com esses alunos, estão vivendo aí na pele, né? Que é um desafio enorme dar continuidade a um trabalho que às vezes já é um trabalho que já vem sendo construído. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de ter essa possibilidade de fazer trocas, partilhas, e vocês também, sempre nessa trilha aí da inclusão, vocês também têm muita coisa para contribuir com as pessoas. Então, eu estou muito honrada e muito feliz com esse convite para estar aqui com vocês hoje. É uma honra receber você aqui com a gente. Mais uma live da Efeito. Elas acontecem toda segunda às 16 horas. Eventualmente a gente muda o horário, mas é uma honra conversar com você, uma pessoa que trabalha com consultoria nas escolas também, que conhece tanto dessa área pedagógica e vai contribuir muito para a nossa discussão aqui hoje. Então, vou me Com apresentar. Eu sou certeza. Tatiana Gomes, eu sou terapeuta ocupacional, sou também psicopedagoga e agora ainda estou me aventurando na área da pedagogia, estou amando. Então, Delícia, é um prazer bem-vinda, estar aqui com você. colega. Bem-vindo ao Obrigada, nosso mundo, a pedagogia é maravilhosa. Você vai ser muito feliz aqui do nosso lado. Vem para cá. com certeza. Aí queria que você se apresentasse também. Eu posso falar um pouquinho. A Priscila, nossa convidada de hoje, diretora da Priscila Boy Consultoria, formada em pedagogia pela UENG,
pós-graduada em Antropologia Filosófica, com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Tem mais de 30 anos de experiências em grandes escolas. É escritora, que eu sei que tem livros lindos, e também palestrante. Isso. E você acredita que eu esqueci de pegar meus livrinhos para mostrar, mas depois eu falo deles. Então, assim, é um privilégio para mim. Eu vou falar um pouquinho deles. Eu sou pedagoga, né? Eu tenho, assim, a maior alegria de trabalhar como pedagoga. Eu acho que, assim, é mais do que uma profissão. Eu considero como uma missão. A educação na minha vida, ela realmente teve um efeito transformador para mim. E eu também levo isso para as pessoas através de um programa de formação que eu faço nas escolas. A Priscila Boy Consultoria nasce com essa intenção de atuar na formação continuada. E eu sou apaixonada com gente, né? Onde que tem um professor, eu estou lá. Eu acho que os professores são pessoas assim escolhidas. Tem muito professor que dá a sua vida pela escola, pelos alunos. A gente tem alguns professores, uma parcela tão pequena, que às vezes está tão insatisfeita e infeliz, mas a maioria está ali acreditando, está ali lutando, cheio de ideias. Então, eu sou apaixonada pela educação e sou apaixonada pelos professores. E a gente trabalha com formação continuada. Uma das minhas linhas de pesquisa é a educação inclusiva. Eu sou escritora, a minha primeira publicação foi um material sobre inclusão lá em 2006, quando a gente ainda não tinha legislação, era uma coisa voltada para propósito mesmo, eu sempre acreditei na inclusão. E sempre tive uma visão assim muito realista sobre a inclusão. Eu não sou apenas uma idealista, porque eu acho que tem muita gente que é idealista, que não conhece o chão de fábrica, que não conhece a escola, que não conhece as limitações da escola e dos professores. Mas eu conhecendo esse chão de fábrica, conhecendo a escola, eu posso afirmar que é possível praticar uma educação inclusiva na escola regular. Claro que a gente vai conversar aqui, a gente tem que delimitar os papéis. Professor regular não é professor de EE, professor de EE não é professor regular. A gente tem que entender os papéis com muita clareza, para não ficar peso sobre ninguém. Mas é plenamente possível a gente desenvolver uma educação inclusiva de qualidade na rede regular. Isso não é romantismo nem utopia. Além de ser uma coisa que tem regulação de marcos legais, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essas possibilidades, que são muitas. Isso. Concordo com você. E acho importante a gente lembrar também que todo mundo sai ganhando, né? Existem pesquisas mostrando que tanto o estudante com deficiência quanto os estudantes típicos saem ganhando com essa inclusão, né? É importante para todo mundo. Muito interessante isso. Então, para contextualizar um pouquinho, eu separei um trecho, vou ler ele para você, para a gente passar para a nossa primeira pergunta. A mudança no método de ensino, que passa de presencial para a distância em um espaço muito curto de tempo, pede adequação de todos os lados. Estudar em casa pode virar um grande desafio, a concentração principalmente, quando se tem à disposição a internet e todos os seus atrativos, como redes sociais, filmes, séries e jogos. E, na verdade, muito mais do que esse problema da concentração, a gente percebe outros desafios, né? Relacionados a esse momento de inclusão, de estar em casa, nesse momento de pandemia. Então, para a gente pensar um pouquinho nesses desafios, principalmente nas crianças com deficiência, eu vou introduzir aqui a nossa primeira pergunta. Quais os desafios para a inclusão dos estudantes com deficiência neste período de aulas remotas e o que você sugere para as escolas acompanharem melhor esses estudantes nesse período de pandemia? Ok, eu vou aproveitar a sua pergunta para juntar com a Josália Campos aqui, que está dizendo, eu sou mãe de 2 autistas leves de 10 e 14 anos. Como pode ser feita uma inclusão de qualidade para esses alunos? Então eu vou juntar o que você falou, porque qual que é a nossa realidade hoje? Nós estamos na modalidade remota. Então não adianta a gente ficar falando de coisas aqui para serem aplicadas no modelo presencial. Né? A gente não está presencial e pelo que a gente escuta, a gente não está afirmando, mas pelo que a gente escuta, pela postura do nosso prefeito aqui de Belo Horizonte, que realmente publicou aí no Diário Oficial a suspensão das autorizações das escolas privadas para funcionar, ele fez isso com que intenção?
com a intenção de não deixar a escola funcionar, porque o Brasil está começando a se movimentar e está começando a voltar. Então, quando o nosso governador começou a sinalizar a possibilidade de liberar algumas áreas verdes, de zona verde, para voltar à escola, ele foi lá e publicou no Diário Oficial a suspensão das licenças. Então, hoje, as escolas de Belo Horizonte, que é onde eu moro, né, onde a gente está, mas isso não é uma realidade no Brasil inteiro, elas, se quiserem voltar hoje, elas estão com a sua licença suspensa, elas não vão voltar. Então, isso também é uma pista para nós de que ele não quer que a rede pública volte. O que ele quer? Ele quer regular a rede pública com a rede privada. E ele quer dizer o seguinte: se a rede pública não vai voltar, eu não vou deixar a rede privada voltar para não ficar essa disparidade de aluno com aula e aluno sem aula. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Para que a gente entenda que essa modalidade presencial, gente, ela não vai ser rápida. Tem muitos estados que já posicionaram que vão voltar no que vem, tá? Então, a gente vai falar aqui de alguns desafios em relação à atividade remota, né? Por exemplo, a gente sabe que os alunos da inclusão, uma das grandes lutas que a gente sempre teve para esse aluno frequentar uma escola regular, e a LDB garante isso, né, artigo 58 e 59, e ela coloca 3 grupos como sendo destinatários das políticas de inclusão. Os alunos com deficiência, os alunos com altas habilidades e os alunos com transtornos globais. Os transtornos globais, a gente teria aí o espectro autista, seria um transtorno global. Tá? Então, a gente tem o Asperger, que é outra variação do autismo. Só esses 3 grupos aí, na nova redação da LDB, é que são alunos considerados da inclusão. E a gente sabe que essa luta, ela veio por alguns motivos. Primeiro, porque não é porque o menino é deficiente que ele deixa de ser cidadão. Ele é cidadão brasileiro, ele tem direito à educação. Segundo, porque os estudos que a gente tem hoje, novos, em relação à neurociência, funcionamento do cérebro, muita coisa que a gente estudou lá atrás, hoje já não vale mais, porque lá atrás não tinha esse monitoramento do cérebro em tempo real. Então, existe uma coisa que chama neurônio espelho. Existe a modelagem. Então, respondendo a Josália dos autistas, os autistas, principalmente, quanto mais cedo eles forem estimulados, mais é a chance deles reverterem alguns processos. Ele não vai deixar de ser autista. Não existe cura para autismo, gente. Não existe cura para síndrome de Down. Ninguém aqui está falando em cura de deficiência. Nós estamos falando em estimulações, nós estamos falando em modelagem, nós estamos falando em neurônio espelho. E esses meninos, quando eles estão na escola regular, eles imitam o comportamento dos outros. Se você juntar um monte de autista que tem estereotipias, que roda os braços, que olha para cima, ele fica vendo o colega rodar o braço o dia inteiro, a chance dele parar de rodar o braço é muito menor do que quando ele está na escola regular vendo um menino sentadinho olhando para frente, escutando uma história. Então, existe esse ganho social muito grande. Então, em relação ao ganho social, os meninos da inclusão estão perdendo muito. Eles estão perdendo muito, porque eles não estão se relacionando. Mas a gente vai precisar, em função disso que eu estou dizendo, da modelagem do neurônio espelho, a gente precisa que as famílias ajudem e sejam presentes nessas estimulações. Então, as professoras do AEE, antes, elas faziam isso. O AEE, para quem não sabe, é o atendimento educacional especializado. É também uma garantia legal dos alunos da inclusão. As salas de AE acontecem nas escolas regulares, em contraturnos, e o objetivo do AE não é ser uma aula particular, não é ser uma aula de reforço, é garantir o que a gente chama de acessibilidade. Tá? Eu quero destacar aqui 3 pilares da educação inclusiva que as famílias e as professoras precisam dominar. O primeiro é a materialidade. Não existe inclusão sem materialidade. O que é isso? O menino é surdo. Não, vamos lá, o menino é cego. Tá? O menino é cego e na aula de educação física, como é que ele vai jogar a bola? Se ele não enxerga a bola. Mas se eu colocar um guiso dentro da bola e ele escutar o sonzinho para onde que a bola está indo, ele consegue jogar. Ele não vai ser um Ronaldinho Gaúcho, mas ele vai conseguir ser incluído por causa do guiso. Isso a gente chama de materialidade. Se não tiver material adaptado e adequado, você não inclui. O segundo pilar é a mobilidade.
Se você tem uma biblioteca no segundo andar e esse menino é cadeirante ou esse menino não pode subir escadas, como é que ele vai ser incluído? Tem que ter um elevador, tem que ter uma rampa. Mobilidade é um dos pilares da inclusão. E o terceiro pilar é a acessibilidade, que muita gente acha que acessibilidade é a rampa, que é acesso. Acessibilidade não é só acesso às questões físicas, isso está contemplado na mobilidade. Acessibilidade é dar acesso a. Então, quando você faz a adaptação de um material para um autista, quando você faz a adaptação de um material em braille para um cego, quando você usa libras para um menino surdo, você está fazendo ações de acessibilidade. Então, o que a gente tem para compartilhar aí com as famílias nesse momento? O professor de AE, o Conselho Nacional publicou um parecer, o parecer 11, que é o parecer onde ele vai falar das orientações de retorno na volta às aulas. E tem um capítulo lá sobre educação especial, causou até uma certa revolta, porque eles colocaram lá que o pessoal da educação especial não é para voltar nesse momento, mas colocaram alguns critérios. O que é que as escolas, as famílias podem fazer para ajudar nesse momento remoto? Primeiro, preocupar-se com essa questão da socialização. Conversar com esse menino, tirar um tempinho, contar uma história, mostrar alguma coisa, assistir com ele um desenho, assistir um filminho, interagir com ele. Porque essa questão da interação, da socialização que ele tem na escola regular, ele perdeu, tá? E muitas vezes os meninos da inclusão, eles têm mais dificuldade de socializar. Então é importante que a família faça esse papel. Em segundo lugar, garantir ações de acessibilidade, que lá na escola, ele tinha CE que fazia isso para ele. Lá no parecer do conselho, eles falam que o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, ele deve ser feito para o aluno. A maioria das escolas que tem a EE já tem esse PDI pronto, esse Plano de Desenvolvimento Individual, e esse PDI deve ser executado, ele não deve ser paralisado. Se você identificou lá que aquele menino precisa de estimulação, por exemplo, na oralidade, que continue. E o parecer do conselho diz o seguinte, que as ações para os meninos da inclusão, elas devem ser feitas de forma domiciliar ou individual com o aluno. Então, olha só, alguns municípios estão tendo essa possibilidade de pegar o professor do AEE, como ele não tem tantos alunos como o professor regular tem 30 alunos. Às vezes o professor do AEE tem 8, 10, as realidades são diversas, né? Que ele faça um atendimento domiciliar. Mas a gente sabe que nesse momento de pandemia, tá complicado dele ir bater na casa da pessoa e ir lá. Então, que ele faça uma estimulação com esse menino, ele marca um horário para estar em contato com esse menino, não só com a família. Porque muitas pessoas estão mandando as orientações para a família, só que esse menino sente falta, gente. Esse menino, ele cria um laço com essa professora. A maioria das pessoas do AE, eu conheço algumas, são pessoas extremamente apaixonadas, são pessoas que têm assim, um relacionamento com aqueles alunos, são pessoas que estão acompanhando. Então, as professoras do AEE, elas são uma referência para esse menino está sentindo falta dela. Então, a gente sempre fala, ações que vão promover relacionamento dela com o aluno, orientar a família, essa questão de monitorar essa questão da sociabilidade, fazer interlocuções, mesmo que ele está com um jogo ou um filme, conversar sobre, estimular essa questão da linguagem, de tudo, e seguir aí as coisas que as pessoas prepararam no PDI e estão enviando para a escola. Uhum, com certeza. Muito importante isso tudo que você trouxe para a gente refletir, né? Importante a gente readequar nesse momento e pensar nessas possibilidades, né? O que vinha sendo feito antes da pandemia, o que é possível ser feito agora, mas tem que ser feito algo, né? Importante a gente... Com certeza. A Josália está perguntando, e no caso das escolas particulares? Ô, Josália, as escolas particulares, a grande maioria não tem um AE estruturado. Tá? Mas eles têm realmente clareza, se os seus filhos são autistas e estudam na rede privada, tem alguém lá que cuidava deles.
tem alguém lá que organizava um plano de ação com eles, tem alguém que fazia adequação curricular. Então, eu acho que vale a pena você dialogar com a escola, relatar as suas dificuldades, como que eles estão em casa, se estão mais nervosos, se não estão fazendo o que está mandando. Eu acho que a família, ela tem que dar um feedback constante. Porque o professor prepara as coisas, gente, ele está achando que está tudo bem, mas às vezes não está. Então, eu acho que a família tem que constantemente, é claro que a gente deve ser pautado pelo diálogo, né? A gente sempre conversar, eu acho que não é um momento para a gente brigar. Não, todo mundo está vivendo momentos difíceis, então fala, olha, você mandou isso aqui, ele não conseguiu, me fala como que é que eu devo fazer. Então, eu acho que se a gente fizer um diálogo, a gente vai ter muita coisa bacana aí para fazer pelos alunos da inclusão. Essa parceria é fundamental, né? A escola, a família, o estudante, não é? Os profissionais que acompanham a criança eventualmente. Então, essa parceria ela tem que continuar, mesmo nesses Com períodos de certeza. pandemia, para a gente Aqui, poder ó, pensar. aqui uma professora, a Sônia, que ela falou, eu sou professora da educação especial. Na minha escola eu estou atendendo remotamente todos os alunos especiais. Trabalho numa escola em Vitória. Sônia, eu quero te dar os parabéns, porque essa é a recomendação, inclusive, do Conselho Nacional. Que o professor atenda individualmente, já que não são, numa sala você não vai ter 15 alunos da inclusão. Então, gente, é um momento que os alunos estão precisando muito da gente. Então, faça uma programação, converse com a sua coordenação, olha, dia tal eu vou separar, eu vou atender o fulano. Eu acho que se a gente se organizar, dá para a gente fazer um trabalho muito bacana. Concordo com você. Isso aí, acho que tem uma outra pergunta aqui, deixa eu voltar. A Karina pergunta, gostaria de saber como o profissional de apoio escolar pode atuar nas atividades remotas. O de apoio escolar, eu não sei se ela está se referindo ao AEE, porque nós temos algumas nomenclaturas no Brasil. Ou se ela é de apoio, seria uma pessoa que é ajudante da regente, porque a gente tem as monitoras, algumas são chamadas de apoio. Se ela for do AEE, ela já tem ali toda a materialidade, ela já tem clareza das coisas que ela deve fazer em relação aos diversos tipos de deficiência que ela atende. Do APAE, está falando aqui o APAE. Então, na verdade, o que uma pessoa de apoio pode fazer? Nossa, ela pode fazer muita coisa, justamente porque se ela é de apoio da professora, ela vai liberar essa professora para atuar com os meninos que são muitos e que estão com dificuldade também, gente. Nós temos que pensar que essa professora regente aí, ela está com uma sala de 20, 30 alunos e os meninos estão com dificuldade também, porque é uma modalidade nova. Se ela tem essa possibilidade de ter essa profissional de apoio, que delícia! Então, que você se coloque como apoio mesmo. O que a gente está orientando aqui, gente? Você pega ali tudo que está sendo trabalhado com os meninos que são da regular. Você está norteado, claro, por um currículo, por um planejamento. Esse ano, 2020, é o ano de implantação da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Pega ali aquelas habilidades da base, que eu imagino que estejam no planejamento da escola, pega o planejamento, o que a professora está mandando para os meninos? Você vai fazer uma paridade, aquilo que está sendo mandado para os meninos, você também vai mandar para os alunos da inclusão, e se for necessário fazer alguma adaptação ou acompanhamento mais próximo, você faz. O importante é não deixar esse aluno da inclusão, gente, ficar boiando em relação ao currículo regular. Porque se ele estivesse na escola, ele estaria recebendo da mesma forma. Então, você olha ali, dependendo da idade. Então, por exemplo, se o menino for de 4º ano ou de 5º ano, por exemplo, se está trabalhando em história ali a questão do racismo ou das identidades, que tal você trabalhar também com aquele aluno da inclusão? Se tem alguém perto da casa dele ou na família dele que mora em outro país, onde que ele nasceu, fazer uma paridade com aquele currículo que está em vigor para que esse aluno da inclusão não fique para trás. Isso é muito importante. E se você é de apoio, então que maravilha que essa professora regular pode contar com você e que você fica mais livre aí para dar um apoio mais direto e mais individualizado. Uhum. Isso. Aproveitando um gancho nessa pergunta da Karina, tem uma outra pergunta para eu te fazer.
quais estratégias você sugere que as escolas poderiam utilizar para minimizar possíveis perdas ou defasagens durante o ensino remoto dos estudantes com deficiência? Eu acho que as perdas, gente, a gente tem que entender que elas vão acontecer até nos meninos dito normais, né? A gente já sabe que muito aluno não está conseguindo acompanhar o remoto. Então, eu quero dizer o seguinte, o aluno da inclusão, gente, ele é mais sensível em relação às rotinas. Vamos pegar o autista como exemplo. O autista adora rotina, gente. O autista é assim, ele chega na escola, ele põe a merendeira no mesmo lugarzinho, deu a hora da merenda, ele estende o guardanapinho dele, põe a merendeira. Então, um dia que tem uma festa de aniversário, chega um bolo lá, ele não vai abrir a lancheira, você pode saber, ele vai ficar agitadíssimo. Ele vai correr, ele vai agitar. Então, você imagina como que deve estar sendo para os alunos perder essa rotina de estar na escola, de aprontar, de vestir o uniforme, de estar lá. Então, na verdade, o que a gente pode fazer para minimizar essa aprendizagem, a gente procurar fazer exatamente essa individualidade, conversar com ele, explicar. Se você tiver fotos da sala, mostrar as fotos da sala para ele. Eles gostam muito de coisas concretas. O autista precisa também, muitas vezes, de fotos, inclusive na escola, né? Às vezes tem alunos, eu já vivenciei isso, um aluno que tinha dificuldade no banheiro, tiramos uma foto do banheiro, uma foto do vaso, mostramos para ele. Então, quando ele queria, ele pegava aquela foto e ia. Então, são essas adaptações que a gente deve estar atento nesse momento para não haver perda. Síndrome de Down. Os meninos com Down gostam muito de repetição. Eles aprendem por repetição. Então, é na hora de você orientar a família. Você manda um texto, manda um poeminha, manda uma musiquinha, fala para cantar várias vezes, fala para repetir, fala para memorizar. E sempre o cuidado de fazer o pareamento com o planejamento que está sendo enviado. Eu acho que esse é o grande pulo. É você não mandar atividades desconexas daquilo que o menino da sala dele está fazendo. O que está sendo trabalhado na sala, você procure fazer alguma adaptação se na sala está sendo ensinada adição. Então, naquele momento, você pode orientar a mãe a fazer contagens, contar os brinquedos, guardar na caixa, contar em voz alta com eles. Vai pôr a mesa, conta o número de pessoas da casa, garfos, facas, copos. Ou seja, quando ele chegar na escola e os alunos estão aprendendo a somar, estão aprendendo os números, ele também vivenciou essa nomenclatura de numerais, esse trabalho, e ele não vai chegar simplesmente boiando. Então, eu acho que o que não pode acontecer é você pegar um monte de atividades legais, não estou falando que as atividades que as pessoas estão mandando são ruins. Pegar um monte de atividade legal ali, historinha, não sei o quê, desconexa do currículo. Uma forma de você, ninguém vai estar aqui dizendo que a gente tem como garantir a aprendizagem. Gente, essa garantia ninguém pode dar. Aprendizagem é individual. Ninguém pode garantir nem que o menino sem deficiência está aprendendo. Mas a gente pode cercar-se de estratégias que podem potencializar a aprendizagem. Então, uma coisa seria essa, você ficar de olho lá no currículo, no planejamento, naquilo que está sendo enviado para a sala daquele menino e procurar parear as atividades que você está mandando em consonância com aquilo que está sendo dado. Uhum. É interessante que você falou sobre a rotina. Eu fiquei sabendo até de um caso que a escola mandou para a casa dos meninos, acho que bem no início, o que eles tinham dentro da sala de aula, né? O calendário para cada um ir montando junto com as famílias esse calendário, a lista com o nome dos colegas, o papel com as rotinas mesmo, o que seria feito em cada momento, que é importante a gente pensar nessa readequação das rotinas, né? Tanto, acho que para a professora pensar a rotina da aula, que nesse momento remoto é diferente, e também em casa a família conseguir organizar essa rotina, né? Essa nova Gente, rotina. imagina para se uma criança, né, dita normal, a gente fala dita normal porque não é porque ela não tem nenhuma deficiência, é que ela também não tem as necessidades, né? Então, se ela fica ali na escola, gente, 4h30, 5 horas do dia, todo dia. De repente, do nada, o negócio foi arrancado desses meninos. E os meninos da inclusão, gente, a maioria deles
vai criando, eles têm dificuldade às vezes de socializar, de relacionar, eles custam a pegar segurança. Então, imagina aquele menino que está ali naquele ambiente escolar, já pegou segurança com aquela turma, com aquela professora. Aquele espaço ali é o espaço de pertencimento, é o espaço de segurança. Então, que ideia fantástica. As coisas que tinha ali dentro, que eram as minhas referências, o calendário, o nome dos meninos, cadê tudo isso na minha casa? Mandou para casa, quer dizer, é um pedacinho da rotina dentro de casa. Essa estratégia é maravilhosa, porque vai dando uma certa segurança para esses meninos que se ancoram, eles se ancoram às vezes em pistas, né? Eles têm marcos ali. Ah, então aqui, ó, isso aqui é o calendário, isso aqui é o aniversário, isso aqui é a hora do banheiro. São marcos que eles vão construindo na rotina. Então, se você manda isso para casa, a ideia eu achei fantástica. Uhum. Eu também achei muito interessante essa estratégia da escola. Trazer um pouquinho da escola para casa, né? Porque eu acho que os meninos no início ficaram muito confusos com isso, né? Que história é essa? Eu não vou mais na escola, meus pais estão em casa, não podem me dar atenção porque eles também estão trabalhando. Eu tenho um momento que eu tenho que estudar, né? Um momento que eu tenho que me dedicar aos estudos, num computador que normalmente eu usava para jogar, para assistir filme. Então, fica muito complicado. E se a gente pensar principalmente nas crianças com deficiência, talvez seja mais difícil ainda de entender isso, né? O que que mudou? Que mudança é essa? Como é que isso vai acontecer? E por quanto tempo a gente não sabe também, né? A gente estava É preparado verdade. talvez para 3 semanas, estamos aí há Nossa! 6 meses nessa situação. E vislumbrando o ano inteiro, né? É, Eu já estou preparando a minha mente aqui para retomar ano que vem, porque do jeito que as coisas estão caminhando, daqui a pouco já é outubro é. e a gente tem aí, né, o ano acabando. Então, eu acho que a gente precisa preparar o nosso psicológico também. Eu acho que a estabilidade emocional da família, gente, ela manda muito. Porque se a gente, como pai, mãe, está ansioso, desesperado, a gente fica irritado. O que eu tenho para falar também com os famílias, aproveitando? Muitos meninos não conseguem ficar quietos, gente, mas na escola todo mundo já sabe que ele é assim, existe uma tolerância com esses deslocamentos. Às vezes o menino circula pela sala, às vezes está muito agitado, vai lá fora um pouco, vai lá numa quadra, toma uma água, leva uma atividade. Então, assim, você tem ali uma circulação, esse menino, ele tem muito mais liberdade do que preso num apartamento. Então, o que eu queria dizer para os pais? Gente, deixa os meninos circular, segura aí a onda em relação ao desconforto com a bagunça, deixa esse menino, se ele joga as coisas no chão, não estou falando jogar intencionalmente, às vezes uma almofada, um brinquedo, espalha ali na sala, você nem vai receber visita, na pandemia não está autorizado visita, deixa a casa ser um espaço do seu filho, né? Eu já estou agora, é assim aqui em casa, minha filha, se alguém vier aqui, eu já falo, não posso receber não, por causa da pandemia, porque aqui está uma loucura, né? A gente está o dia inteiro dentro de casa, gente, a gente não aguenta. Então, tem horas que você vai comer coisas que a gente não permite no dia a dia. Por exemplo, se faz uma pipoca, quer comer lá no quarto, quer sentar lá, fala, olha, a gente não costuma comer no quarto, aqui não é lugar de comer pipoca, mas eu vou deixar hoje, que hoje vai ser dia da pipoca no quarto. Só para você não desconstruir as regras da casa, mas também para você trazer algumas possibilidades de coisas diferentes. Porque chega uma hora, gente, que eles não aguentam ficar quietos, ficar sentados, ficar só paradinho o dia inteiro ali, não dá. Então eu acho que a gente também tem que trabalhar essa tolerância com a flexibilidade das regras e também trabalhar o nosso emocional. Como que você está? Tem gente que está com muito medo, né? Tem gente que está sendo dominado por ansiedade. Então, cuide de você, cuide do seu emocional, calma, fica tranquilo, tudo vai passar. Eu tenho trabalhado a minha mente da seguinte forma, é melhor eu ficar quieta aqui dentro de casa, que eu estou protegida. Eu ficando aqui dentro de casa, eu estou garantindo que o meu marido é diabético, que ele não vai ser submetido a risco. Eu acho que a gente tem que focar nos pontos positivos do isolamento. Eu tenho uma casa, na minha casa eu tenho comida, então quantas pessoas que moram em 2 cômodos, que estão ali 9 pessoas lá dentro, como é que fica 9 pessoas dentro de 2 cômodos?
Então, eu acho que a gente precisa celebrar os nossos privilégios, celebrar, e isso nos ajuda a ter um coração grato. Isso nos ajuda a ser mais tolerante. Então, eu acho muito importante esse momento, o estado emocional dos pais, das famílias, para a estabilidade dos meninos da inclusão. Uhum. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu tenho pensado muito isso. É claro que é uma situação difícil, né? Pessoas que perderam a vida, essa situação de doença, mas eu acho que a gente tem que aprender a olhar para isso com um outro olhar, né? Eu acho que, pelo menos eu vou falar da minha experiência pessoal, a possibilidade de estar mais em contato com a minha filha, de ensinar para ela outras coisas que na escola ela não aprende, né? Esse momento de contato com os filhos, de ensinar coisas do dia a dia, né? Do relacionamento pessoal, da importância das pequenas coisas, do estar vivo, né? O contato com a natureza dentro do possível, no jardim do prédio, né? Eu acho que é hora de falar sobre isso, da convivência, o tanto que a gente está sentindo falta da convivência com o outro, olha o tanto que essa convivência é importante, né? Então, acho que a gente tem que aprender a olhar a coisa com outros olhos, né? E tentar tirar algo bom disso, porque realmente é um período muito difícil, né? Com certeza. E também, sabe, uma coisa que eu quero deixar para os pais que têm alunos da inclusão, no parecer do conselho, isso está causando até uma certa discussão entre as pessoas, eles não recomendam que os alunos da inclusão voltem imediatamente, por uma série de coisas, porque olha só, meninos com deficiência intelectual que não entendem as regras, eles estão sendo realmente convocados a ficar em casa. Meninos, às vezes, que não têm autonomia para alimentar sozinho, para ir no banheiro, que exige contato constante, eles estão orientando para ficar em casa. Às vezes você tem um aluno que não fica de máscara, tem menino que tem asco de álcool gel, que não tem facilidade com isso, né? Então, a gente vai ter que entender que não é imediatamente, mesmo que a aula voltar, que os alunos da inclusão vão voltar. Mas o que eu quero dizer para professores e famílias? Se a aula voltar e o aluno da inclusão não puder, por alguma limitação, que ele não seja esquecido em casa, sabe? Que pegue as atividades, que faça tudo pensando nele, que envie isso, que essa mãe também vá à escola de vez em quando, talvez 2 vezes por semana ela pode levar esse menino lá, para poder ter contato, pode ficar um pouco tempo, não ficar o tempo todo. Então eu acho que as escolas, a gente precisa se preparar para essa volta, como que nós vamos receber esses alunos da inclusão? A gente tem já a questão da leitura labial, né, dos meninos já tem as máscaras de plástico, só que não é toda a família que tem isso. Então como é que vai ser? Aí eu faço aqui um apelo, né, para os gestores de escola, que se você tem um aluno na sua escola que tem essa necessidade da leitura labial, quem sabe essa escola não possa investir, confeccionar as máscaras transparentes, presentear os alunos, ou fazer uma conscientização dos pais. Tão barato, gente, você comprar uma máscara de R$10 em função do seu colega ver a sua movimentação labial. A questão é que muitas pessoas já têm dito que essa máscara transparente ela não é 100% garantida a leitura, né? Porque dá ali umas fuguinhas. Mas já é um passo, gente. Então, eu acho que a gente vive um momento em que a gente está sendo convidado a olhar para o coletivo. Sabe, eu acho que se o mundo não se unir contra esse vírus, gente, se a gente não se unir, nós vamos todos correr risco. Se a gente não... Eu não sou grupo de risco, né? Eu não sou idosa, eu não sou diabética, mas meu marido é diabético, mas meus pais são idosos. Isso aí a gente já sabe, que se a gente não tiver uma ação coletiva, a gente não vai conseguir vencer o vírus. E por que não aplicar isso à inclusão? Você, tudo bem, você não precisa de fazer leitura labial. Ah, eu não tenho máscara com transparente, mas será que vai te custar muito você comprar uma máscara de R$10 para o seu filho? Para ele poder ter a boquinha dele ali transparente, para o coleguinha dele ver ele falando? Ninguém vai morrer por causa de R$10, R$15. Então, são ações que a gente trabalhar a inclusão, não é só olhar para o deficiente e para as necessidades dele. É olhar para toda uma sociedade que precisa se engajar para poder atender as necessidades. Por quê? Porque é um trabalho coletivo.
Inclusão não é um trabalho só de um grupo ou só da mãe do deficiente. Ah, a mãe, ela tem um filho autista, então ela vai fazer as estimulações, ela vai orientar esse menino, ela vai levar ele lá só um pouquinho. Não, mas e os meninos que estão lá na escola? Como é que eles estão sendo preparados para receber esses alunos da inclusão? Para ter tolerância, paciência, para fazer um afastamento quando ele vier para cima, às vezes abraçar, fazer um afastamento e falar, não pode, não podemos abraçar, para ter paciência, para saber como falar. Isso tudo, gente, a gente precisa preparar. Porque a inclusão, ela sempre foi um processo coletivo, ela não é um processo individualizado, e nem só da escola, e nem só do professor de AE. É toda uma sociedade que tem que ter uma mentalidade inclusiva para que a gente possa atender a todos nos seus direitos de cidadania. Com certeza. E até um lema nosso na Efeito, assim, a inclusão é para todos e é de todos, né? Assim, quando a gente faz algum trabalho nas escolas, o trabalho é para o diretor até todos os profissionais da escola, o porteiro, né? Disciplinares, professores, pessoal da cantina, tá todo mundo envolvido, porque todo mundo tem que ter esse olhar e todo mundo tem que trabalhar colaborativamente. Nesse olhar da inclusão, pensando no aluno, o que pode ser feito, é muito importante pensar isso. Já que Com a gente estava falando certeza. do retorno, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa perspectiva do retorno em relação à aprendizagem e pensando principalmente nos estudantes com deficiência. O que você acha que pode ser feito ou o que você sugere que seja feito nesse retorno em relação à aprendizagem, nesse momento aí tão complicado? Tá, você está dizendo quando esse aluno com deficiência Quando retornar para a ele escola? retornar. Isso. Tá. Eu penso que a gente vai ter que fazer um trabalho voltado muito para o concreto. Primeiro, resgate da confiança. Um aluno só aprende quando ele está confortável, gente. Um aluno desconfortável não aprende. Não adianta você focar só em fazer 1000 jogos, 1000 adaptações, textos em braille, e esse aluno chegar lá com medo, e esse aluno chegar lá e não se sentir adaptado, e ele não confiar naquele ambiente. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado, primeiro, para esse aluno chegar e resgatar esse conforto no ambiente. Tá? É conversar muito, é conversar com os alunos também, os alunos do ensino regular que vão receber esse menino, retomar todos os combinados, todas as regras, e para esse menino com deficiência, é foco no PDI dele, o plano de desenvolvimento individual. Retomar ali o que esse menino estava precisando. Ele precisava de trabalhar a questão da oralidade, ele precisava de trabalhar a comunicação. Então, vamos agarrar ali em atividades de oralidade. Não, ele já comunicava bem, mas será que ele está comunicando ainda da mesma forma? Ele retrocedeu em casa ou ele melhorou? Porque pode ser também, gente, que estando perto da família, a família conversa, a família canta, tem menino que vai voltar melhor, mas tem menino que vai voltar pior. Tem menino que pode ter algum retrocesso, que isso é muito comum, né? As estimulações, elas precisam ser constantes. Então, pega o PDI, não tem o plano de desenvolvimento individual, é uma ótima hora para fazer. Como que é isso? Olhar o que o menino tem, dialogar com os profissionais da saúde que o atendem, quais as recomendações, o que é um fator ali que foi identificado, que é primordial de estimulação, e trabalhar em cima disso. Eu acho que a escola vai ter que ter esse olhar de focar naquilo que o menino precisa. Sabe por quê? Porque se a gente pegar todo aquele conteúdo que foi mandado e querer que esse menino jogar em cima dele e falar assim, esse menino tem que acompanhar, não é assim não, gente. Ele não tem que acompanhar, não. A gente sabe que os alunos da inclusão seguem um ritmo, eles seguem um ritmo. É uma estimulação de cá, é uma potencialização de trabalho de cá, mas a aprendizagem é no ritmo dele. Ele é que vai dando as respostas e a gente vai avançando. Então, eu até gosto muito da fala da Mantoan, né? A Mantoan é uma famosíssima aí na inclusão, e ela fala que aquele professor que fica gastando o tempo dele pensando como que ele vai fazer o menino aprender, aí ela compara que é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, que ele nunca vai alcançar. Então, ao invés de gastar o tempo dele pensando como que eu vou fazer esse menino aprender, não é você que faz o menino aprender, não. A Alicia Fernandes, que é uma psicopedagoga argentina famosa, ela fala assim, para eu entrar na mente de uma criança, ela tem que te dar licença. Então, eu acho que o papel do educador é
quais atividades eu vou fazer para potencializar as necessidades do aluno da inclusão. Esse menino aqui tem uma necessidade de desenvolver oralidade. Eu sei que a oralidade desenvolve com música, com conversa, desenvolve com rima, com parlenda, então eu vou trabalhar isso. Agora, se ele vai ou não aprender, aí já é com ele. Porque o Vygotsky fala da zona proximal, né, e da zona potencial, existe uma zona a ser estimulada. A gente estimula. E aí esse aluno vai dando as respostas. Ninguém tem condição de medir até onde o aluno é capaz de aprender. Por isso a gente insiste que o aluno da inclusão, a gente deve ensinar tudo para ele. Ele vai aprender até onde ele dá conta. Mas não é você que vai determinar a régua. Até aqui ele vai dar conta. Daqui para lá ele não vai dar conta. Então, na volta às aulas, primeiro, conforto, ver se esse menino está bem no ambiente, se ele está assim, tendo confiança de novo, se ele está tudo bem nessa adaptação dele. PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, revisitar as necessidades dele, trabalhar atividades em diálogo com o currículo para potencializar as necessidades dele. Eu acho que o caminho mais assertivo será esse. Uhum, com certeza. Até agora que você falou sobre o PDI, tem uma outra pergunta sobre isso. E quanto aos estudantes com deficiência que precisam do PDI e das adaptações razoáveis, o que você sugere para a escola para ela ser mais assertiva na implementação dessas estratégias? Eu acho que a escola, gente, ela precisa realmente de ter uma disponibilidade de fazer as coisas. Não é só a escola. Eu acho que os profissionais da escola, a gente sabe que às vezes tem profissionais que sinalizam, falam assim, faz 1000 cursos. Porque, gente, pessoa que é apaixonada com a inclusão, ela não para de estudar, não. Tem um curso ali, vai atrás, tem uma live ali, vai atrás. Então, se você, às vezes, pega um monte de ideias, você tem um monte de coisas, mas quando você chega na escola, tem que fazer isso, fazer aquilo. Ah, não tem verba na rede privada. Ah, na escola pública não tem materialidade. Ah, não tem não sei o quê. Então, eu acho que é o seguinte, você deve fazer todo um delineamento do que você vai trabalhar, daquilo que precisa ser feito, e você deve lutar para conseguir todas as coisas para você conseguir operacionalizar. Porque, às vezes, o profissional, ele sabe o que fazer, ele sabe como caminhar, mas ele é barrado por uma série de coisas. E as barreiras não são só materiais, não. Às vezes são barreiras ideológicas, filosóficas. Às vezes há alguém que fala, não, mexer com isso não. Né? Atitudinais, né? Com certeza. Então, eu acho que o professor, principalmente o de AE, o professor de apoio, se ele tem clareza do projeto que ele vai desenvolver, ele deve organizar isso, colocar isso no orçamento da escola, e aos poucos, gente, ele deve ir mostrando também para o professor lá regular os avanços. Eu acho que falta essa integração, às vezes, do professor regular com o profissional de apoio. Eu já tive a oportunidade na rede pública de fazer uma consultoria para uma equipe de AE. Qual que é a grande queixa do pessoal da AE? Que o professor do ensino regular não entende o papel deles. Muitas vezes acha que o AE é uma aula particular. Ah, ele está precisando ler, ensina ele a ler aí. Eu acho que a gente precisa de ter muita clareza do que é o nosso papel, o que é papel de cada um e o trabalho conjunto. Eu acho que esse é o grande desafio. Uhum, com certeza. E agora eu queria que a gente pensasse um pouquinho como que as escolas podem assumir uma postura inclusiva de fato nesses tempos de pandemia. Eu acho que nesses tempos de pandemia e nos tempos fora da pandemia também, eu acho que é sempre a escola sinalizando que a presença daquele aluno ali na escola é vista e pensada. Quantas vezes você recebe um circular, coisas pequenas. Então vamos falar aqui da modalidade presencial lá quando acontecia. Você recebe um circular de uma festa junina. Dia tal vai ser a festa junina, nós teremos as dancinhas, depois nós teremos barraquinhas. Ótimo, você recebeu aquela circular ali. Suponhamos que você resolvesse colocar na circular assim. Os alunos com dificuldade de mobilidade, cadeirantes, deverão se dirigir na lateral das barracas, onde haverá uma venda especial de fichas. Os alunos da inclusão deverão se dirigir nas barracas aos profissionais que o ajudarão a fazer a pescaria.
você está falando com a família que aquele menino pertence àquela escola e que foi pensado nele na festa. São coisas simples. É claro que a escola no dia faz isso. Não estou falando que a escola não faz. Eu não estou falando que a escola joga o cadeirante lá no meio e põe ele para jogar junto com todo mundo. Ela faz um lugarzinho para ele comprar o ingresso dele separado. Se o menino ali, autista, está muito agitado com a festa, mas está querendo fazer pescaria, ele não é proibido de pescar. Mas eu estou dizendo que você não faz uma postura para a comunidade de que você pensou naquele deficiente, que ele faz parte da sua comunidade. Então, quando você manda as atividades remotas, por exemplo, manda uma atividade, manda tudo, manda circular para os pais. As atividades serão enviadas todas as sextas-feiras, no fim da tarde. Sugerimos, não, solicitamos que vocês baixem as atividades, organize com seus filhos. Por que não colocar na circular assim? E as atividades dos alunos da inclusão serão enviadas aos responsáveis. A professora responsável pelo atendimento especializado dará total apoio individualizado para atender as necessidades. Numa carta coletiva, o que você está dizendo para a comunidade? Aqui tem um aluno deficiente, ele faz parte e foi pensado nele aqui o projeto. Mas não, a gente não cita. A comunidade, gente, o imaginário das pessoas é formado ao longo dos tempos. Se você põe numa circular esse negócio que eu estou falando, de que os cadeirantes deverão ser atendidos num guichê à parte, de que os meninos da inclusão terão a preferência na pescaria, você está educando a comunidade para já saber. Esse menino aqui está furando a fila, é bem que falou na circular mesmo, que ele ia ter uma oportunidade de comprar separado, e ele tem direito mesmo. Então, as escolas, gente, postura inclusiva não é só falar, eu aceito o aluno da inclusão. Não é só isso, não. Porque você aceita, sabe por quê? Porque a lei manda. Porque não aceita não você ver. É só ir lá no Ministério Público que a Rede Globo está aí na sua porta amanhã. Então, não é porque você aceita que você é inclusivo. Eu acho que uma forma da escola mostrar, além de fazer todas as atividades, as adaptações, eu acho que isso é muito claro para a escola, é ela começar a se posicionar como alguém que pense em todas as atividades, em tudo, incluindo realmente o deficiente, que esse deficiente faz parte daquela escola. Sim, né? A inclusão não é só colocar esse aluno na escola, né? Muito mais do De que isso, jeito vai nenhum. muito além disso, né? É uma postura inclusiva da escola. Né? Ela vai mudar todo o projeto pedagógico, né? O tipo da aula, o olhar para aquela criança, para todas as crianças, mas como que aquela aprendizagem vai chegar em cada criança, como cada criança aprende, então passa por muitas coisas aí, não é só colocar aquele aluno e deixar ele num cantinho fazendo qualquer coisa ali, mas ele está dentro da escola. A inclusão, ela vai muito além disso, né? E a Marta está falando uma coisa linda aqui, ó, caminho de aprendizagem significativa e justa para todos, passa pelo afeto e pela empatia. Marta, você falou a palavra, empatia. É olhar a situação com o olhar do outro. Eu acho que se a gente não tem empatia, a gente realmente não consegue ver com o olhar do outro. Porque empatia não é se colocar no lugar do outro, que isso é impossível, mas é você olhar a situação com o olhar do outro. E a gente vê o seguinte, que muitas vezes as escolas, não são todas, vamos ser justas, né? Não vamos também, porque tem tanta escola bacana, gente, eu circulo tanto. Tem tanto educador que pede, Priscila, pelo amor de Deus, o que eu faço? Tem gente que não faz as coisas, não é porque não quer não, gente, é porque não sabe o que faz. Né? Então, eu acredito que essa palavra empatia, que é você olhar a situação com o olhar do outro, ela deve ser um exercício constante. Porque quando eu estou aqui sentada e estou comunicando com você, eu deveria pensar, gente, se tiver um surdo nessa live, como é que é? Como é que ele vai participar aqui dessa live? A gente não foi acostumado a pensar assim. Um engenheiro lá atrás, na minha época, quando eu nasci, ele nunca projetava um prédio pensando, como que um cadeirante vai acessar esse prédio? Você pode ver os prédios antigos, não tem mobilidade nenhuma. Eles não pensavam, essas pessoas que eram deficientes, elas tinham que cair dentro de casa escondidas. Você não tem uma pessoa hoje que projetava ali um prédio público, gente, um prédio público que não tem acesso ao deficiente, como se ele não fosse cidadão.
Então, isso é uma coisa que a gente precisa mudar as mentalidades. A gente precisa mudar as mentalidades. E eu acho que a escola só vai realmente incluir quando ela entender, primeiro, que aceitar um aluno com deficiência não é favor. Que ela não é boazinha porque ela está aceitando. Segundo, que o menino deficiente que está ali, ele não está recebendo uma benesse e ele tem que assim, dar graças a Deus que ele está ali e aceitar tudo que ela dá para ele. Não é por aí. Tá? Ele está ali porque ele é um cidadão de direito, porque ele tem direito de matricular. Agora, vamos também, gente, olhar o lado da escola. As famílias não podem pensar que a escola vai girar em torno da criança com deficiência, porque ela tem ali outros 30 cidadãos de direito que estão dentro da sala de aula também. Então, eu penso que o trabalho de empatia, ele é de mão dupla. Quantas vezes, gente, eu vejo a escola fazer um monte de coisa, fazer um monte de tentativas, fazer um monte de atividades e a família só em cima pondo defeito, cobrando. Eu acho que tudo bem você dar um feedback, mas não fica desqualificando tudo que os professores fazem, não. Eu tenho muito esse discurso de pé no chão, porque eu sou chão de fábrica, eu estou dentro da escola. Tem realmente professor que não quer o aluno da inclusão? Tem, mas eu vou te falar, você pode até se assustar, mas a maioria, ela não tem nenhum problema, ela só tem problema com uma coisa, que ela vai ser cobrada de resultado e que ela não sabe como dar resultado. Aí entra o efeito inclusão, né? Vocês aí fazendo a formação, fazendo a capacitação, que aqui é a Marta de novo falando que para a inclusão aconteça, tem que capacitar os envolvidos. Gente, isso é muito verdadeiro. Às vezes você fala com o professor assim, deixa eu te falar, quando você for falar, não fica de costas, não. Você está vendo que o menino aqui, ele precisa da leitura labial. Você acredita que tem professor que fala assim, nossa, esqueci disso. Às vezes a pessoa não faz por maldade. A pessoa não faz por maldade, não, gente. Nós não fomos educados com uma mentalidade inclusiva. Mas nós precisamos, e é nosso papel, construir uma mentalidade inclusiva para os que estão passando agora na nossa mão. Esses alunos nossos, gente, eles têm que crescer e eles têm que mudar de mentalidade. Eles têm que começar a pensar numa sociedade inclusiva. E é nosso papel como educador trazer isso para o nosso cotidiano, né? Fazendo esse deficiente não ser invisível dentro da escola. Ele não é invisível. Ele é parte da comunidade, ele precisa ser contemplado. Então, eu acho que está nas nossas mãos. E por isso que a inclusão é fantástica, né? Eu penso É que verdade. hoje na escola, né, essa possibilidade da convivência dos meninos, os, né, ditos típicos e os alunos com deficiências ou necessidades especiais, eles podem, por exemplo, quando formarem lá engenheiros e tudo mais, eles vão ter um outro olhar sobre aquilo, né? Porque eles tiveram essa convivência, então todo mundo sai ganhando. Acho que isso é muito importante. Nós Com temos, certeza. acho que 2 minutos. Pode fazer suas considerações finais. Dá vontade de ficar aqui conversando a tarde toda. Verdade. Primeiro eu quero pedir todo mundo que está assistindo, dá um sorriso aí para tirar um print. Vamos lá. Você vai pegar esse print, vai pôr nos seus stories, vai me marcar e o efeito inclusão, para a gente espalhar isso pelo Instagram, para a gente espalhar essa ideia. Você vai salvar nessa live? Vou salvar. Tá. Então, marca, o meu é @Priscila_Pereira Boy. Me marca que eu reposto no meu Instagram e falo discussões maravilhosas. Gente, a gente tem que trazer as pessoas para o debate. A minha conclusão final é a inclusão, ela é realmente uma postura. Ela não é uma teoria, ela não é um conceito, ela é uma postura. E inclusão vem de dentro para fora. É preciso as leis, a gente luta por elas, mas não é uma lei que vai incluir uma criança. A lei manda você colocar a criança dentro da escola, mas se você não tiver uma postura inclusiva, ela vai continuar excluída e às vezes, até pior, até invisível dentro da escola. Então, o nosso convite é que você abra sua mente, seu coração, para incluir a todos. E a gente está contando com você, educador, para a gente fazer uma educação para todo mundo, porque a educação não é privilégio só de alguns, é de todos. Obrigada, adorei estar aqui, obrigada pelo convite. Eu também. Foi uma honra recebê-la aqui com a gente nessa live. Toda segunda tem live da Efeito, então convido todos vocês para continuarem acompanhando com a gente, tem sempre um assunto novo. Foi uma honra conversar com você, eu adorei, aprendi muito, acho que foi ótima a troca.
Foi bom para todo mundo. Muito obrigada. Ótimo, obrigada, gente. Olha lá, deixa eu ler alguns comentários para acabar. Então, na minha experiência, a Karina, vejo abertura grande de professores para trabalhar em parceria. A troca é fantástica, com certeza. A gente precisa do outro. Incluir, a gente precisa do outro, né? Às vezes o outro enxerga algo que a gente não estava vendo, né? Assim, então é essa partilha, essa troca, e quero dizer para todo mundo, gente, força, tudo isso vai passar. E a gente vai voltar aí a se abraçar. Ó, Com beijo, certeza. beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Adorei. Fica com Tchau, Deus. tchau. Com Deus.